Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Start do Emagrecimento. Nos próximos dias você vai entender como emagrecer de uma maneira mais leve, sem fazer dietas restritivas e de maneira que você consiga sustentar os seus resultados a longo prazo. A minha intenção a cada aula é te mostrar que você consegue emagrecer sem complicações e de maneira que você consiga ter uma mudança de mentalidade, mudanças de hábitos e de comportamentos. O nosso evento estará dividido em 5 aulas com uma duração de 7 dias. A cada aula nós vamos conversar um tema específico importante no emagrecimento. Ainda, cada dia você vai receber uma missão específica e ferramentas de apoio para te ajudar para você já iniciar o seu processo de emagrecimento. Nessa primeira aula nós vamos conversar sobre o que realmente emagrece e como emagrecer do jeito certo. Já nos próximos dias, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o comer emocional, sobre a ansiedade, sobre fome e saciedade, sobre como montar refeições equilibradas para emagrecer e sobre autocuidado, autoestima no processo de emagrecimento. Mas antes de começar essa aula, eu quero fazer um exercício prático com você. Eu quero que você me responda 4 perguntinhas. A primeira pergunta que eu quero que você me responda é: o porquê verdadeiramente você deseja emagrecer? Quais são os seus motivos para estar buscando emagrecimento? Entende que é importante você saber dos seus motivos para você não desistir com facilidade do seu processo. O seu cérebro precisa ter clareza dos seus porquês para ele saber o porquê ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, mesmo sem vontade. Talvez porque é importante para você e não porque você está com vontade de fazer aquilo naquele momento, mas o porquê que é importante, quais são os seus motivos. A segunda pergunta é: quais são todos os benefícios que você terá emagrecendo a curto prazo? Nos próximos dias, o que você enxerga de benefício de estar mudando e emagrecendo? Se a sua recompensa ela está muito longe, fica mais difícil você manter a sua motivação e evitar a procrastinação. A terceira pergunta é: como você pode mensurar o seu processo de emagrecimento? O que você pode notar no dia a dia de diferente, de mudança, para indicar que o seu processo de emagrecimento está sendo bem sucedido? Por exemplo, você consegue notar apenas na balança o seu resultado, ou, por exemplo, você consegue mensurar através de uma perca de medida, através de redução das roupas. Você consegue notar talvez através de algum sintoma, disposição? Você consegue perceber através de fotos, por exemplo? Como que você vai notar o seu processo? Já a quarta pergunta é: qual que é a sua visão real sobre o emagrecimento? Quando você pensa, poxa, eu preciso emagrecer, o que passa na sua cabeça? Você tem um pensamento de que isso gera muito esforço? De que vai ser muito difícil? De que você tem que abrir mão de muita coisa? Ou de que talvez você não consegue emagrecer? Entende que o seu cérebro ele não vai gastar energia com aquilo que você acredita que não vai funcionar. E depois que você já tem os seus porquês e todas essas questões bem claras para você, o autoconhecimento e o conhecimento certo é o que te ajudarão no emagrecimento. Você precisa se conhecer e entender como verdadeiramente o emagrecimento acontece. Em meio a tanta informação, o que verdadeiramente contribui para o processo de emagrecimento? A primeira coisa que você precisa entender é sobre o processo fisiológico do emagrecimento. E o que mais tem peso nesse processo fisiológico é o déficit calórico. É importante que você entenda que não existe nada que você possa comer ou tomar a mais que te faça pesar ou emagrecer e ficar mais magro. No fim, o que manda no processo de emagrecimento é a quantidade energética que você come, é o quanto você come em relação ao seu gasto calórico. Além dessa questão da quantidade das calorias, a frequência e o contexto também devem ser considerados. O déficit energético e o todo o contexto da sua dieta é mais importante do que um alimento ou uma bebida isolada. No fim, o que manda no emagrecimento é o que você faz no dia todo, na semana toda e naquele período todo, e a maneira que você maneja esse déficit calórico dentro daquele período. Não existe nenhum alimento que de forma isolada emagrece, assim como não existe nenhum alimento que de forma isolada engorda. Você precisa de mudança de mentalidade para emagrecer. Pensar dessa forma só faz você cada vez criar uma relação mais ruim com a comida. Aquele pensamento de proibido e permitido, de pode ou não pode. Você precisa mudar o seu pensamento de vilão, de porcaria, de gordice, de comida lixo, refeição lixo. Pensar dessa forma faz cada vez mais você comer com julgamento, um comer cheio de culpa, de arrependimento, não se permitindo ter prazer. No fim, o emagrecimento ele não é só pelo fato de você comer um prato de salada, assim como o engordar não acontece só por você ter comido uma barra de chocolate, entende? Outra confusão bem comum que acontece no emagrecimento é confundir a redução de
de peso com o emagrecimento. O emagrecer é reduzir o seu percentual de gordura e não necessariamente o seu peso na balança. O perder ou ganhar peso na balança pode estar associado com o perder ou ganhar água do seu corpo. Então não existe nada que tenha um potencial diurético que vai fazer você emagrecer, e sim você perder peso de líquido corporal. Da mesma forma, muita gente cai nos mitos de cápsulas emagrecedoras, de suplementos termogênicos, queimadores de gorduras, de chás emagrecedores, seca-barriga, de gel redutor de medidas, de cinta modeladora. Tem que ficar muito claro para você de que essas coisas não funcionam para emagrecer. Assim como os alimentos e os tipos de dietas que existem. Cuidado com os alimentos falsos saudáveis. Cuidado, por exemplo, com um alimento que não tem um ingrediente ou uma substância específica que se diz emagrecedor. Por exemplo, um bolinho low carb. Esse bolinho talvez só não tenha o glúten ou então não tenha a farinha de trigo. Porém, ele é rico em gorduras e também fornece muita caloria para o corpo. E o engordar é o exceder calorias e não retirar uma substância específica. Ou você acredita que você precisa, por exemplo, fazer uma dieta sem glúten e sem lactose? Ou que então para emagrecer você precisa fazer jejum, low carb, cetogênica, ou comer a cada 3 horas? Você acredita, por exemplo, que a cenoura, a beterraba, a banana são ricas em açúcares, em carboidratos e que isso engorda? Não adianta inventar moda. Entenda, o engordar só vai acontecer se você ceder às suas necessidades diárias. Um outro ponto sobre o emagrecimento é o exercício. Eu costumo dizer que do ponto de vista déficit energético, você consegue aumentar o seu gasto calórico treinando. Porém, para o emagrecimento, o mais importante é a dieta e não o treino. Então sim, você até consegue emagrecer sem treinar. Porém, fica mais difícil você emagrecer sem fazer dieta apenas treinando, entende? Porém, isso não quer dizer que o treino ele é dispensável para o emagrecimento. Você precisa treinar porque é importante para o seu corpo, porque você foi feito para se movimentar. E os benefícios do exercício, do treinamento, vai muito além de emagrecimento. Por exemplo, do ponto de vista emagrecer, o treinar a musculação vai ajudar muito se você busca melhorar a sua composição corporal, deixar o aspecto do seu corpo melhor, aumentando sua massa muscular e ajudando na prevenção de perda de massa muscular no emagrecimento. Então treine porque você precisa, mas se for depender apenas do treino para emagrecer, fica mais difícil. Uma outra questão que vai te levar a ter um emagrecimento sustentável são as mudanças de comportamentos. Se o seu emagrecimento não envolver mudança de hábito e de comportamento, você está tentando emagrecer da forma errada. E quando a gente fala sobre mudança de comportamento, nós também falamos sobre a mudança do ambiente. O ambiente ele tem que ser favorável para o seu processo. Se você está inserido em um ambiente que na maior parte do tempo você tem que fazer mais resistência, fica mais difícil o seu processo. Então faça pequenas mudanças que podem gerar grandes resultados. Por exemplo, fazer uma limpa na sua geladeira, no seu armário, não ter estocado grandes quantidades de alimentos em casa que você sabe que você não tem o autocontrole. Ou, por exemplo, deixar uma garrafinha de água à vista, um alarme para te lembrar de tomar essa água, por exemplo. Então, modificar o seu ambiente vai ajudar o seu processo. Pense mais na inclusão de pequenos hábitos do que na exclusão. Pense em incluir pequenas tarefas, metas pequenas, fáceis e atingíveis dentro da sua rotina. Então, muito antes de você pensar em excluir, tentar retirar algo que você gosta muito da sua alimentação, pense em incluir pequenos hábitos. Às vezes você nem aprendeu, ainda nem construiu o hábito de tomar água adequadamente e já quer sair fazendo alguma dieta restritiva, retirando aquele alimento que você mais gosta. Às vezes você nem aprendeu a comer vegetais todos os dias, frutas todos os dias e você já quer tomar algum suplemento específico para emagrecer, por exemplo. Então não complica a sua vida, o emagrecer não pode ser complicado. Você precisa encontrar um estilo de alimentação que se encaixe dentro da sua rotina de acordo com as suas preferências e dentro da sua vida social. Assim fica mais fácil você manter a constância e os seus resultados. E sabe quando você vai desenvolver essa regularidade de ter constância? Quando a sua alimentação for a sua casa. O estar em casa não é sempre muito bom. Usar o seu banheiro, usar a sua cama. Por mais que você passe uma semana, um mês que seja fora
fora de casa, você volta para sua casa, não volta? A alimentação é o mesmo esquema. Você sai, mas você volta para sua base alimentar quantas vezes forem necessárias. Mas sabe quando você vai conseguir isso? Do voltar, o retornar sempre? Quando a sua alimentação for gostosa, for fácil e prazerosa de ser seguida. Facilite a sua vida, de problema a gente já está cheio. Quanto mais difícil for um hábito de ser feito, mais difícil vai ser de ser mantido também. Você só vai desenvolver essa constância se você colocar metas mais atingíveis, mais compatíveis com a sua realidade. Se eu colocasse uma meta de treinar todos os dias, 7 dias da semana, 1 hora por dia, dificilmente eu iria desenvolver o hábito, a constância do exercício físico. E um dos pontos que faz você talvez não desenvolver constância com a sua alimentação é acreditar que a dieta é feita por um curto período de tempo, que você vai fazer até março, por exemplo, até o carnaval ou até dezembro, com uma data para começar e terminar. Dieta é para o resto da vida, dieta é estilo de alimentação, é estilo de vida. Ou seja, você tem que encontrar um estilo de alimentação que você leve para o resto da sua vida. E aí, uma vez que você encontrou um estilo de alimentação que caia melhor para você, que você consiga manter ela a maior parte do tempo, eu não quero que você busque fazer ela 100% perfeito, 100% correto. Até porque uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, também tem exceções. Você não é perfeito o tempo todo. Então, não espere fazer a dieta somente quando você conseguir fazer a totalidade dela. Entenda que ter uma base alimentar, um estilo de alimentação, também permite que você coma e beba coisas diferentes. E isso não significa que você falhou, ou que você deixou de ter resultado, ou que você deixou de seguir a sua dieta. Você só comeu e bebeu alguma coisa diferente naquele momento. E está tudo sob controle, é só você voltar para sua casa, a sua base alimentar. Eu espero que com essa aula já tenha contribuído um pouquinho no seu processo de emagrecimento e na próxima aula nós vamos descobrir juntos os seus maiores sabotadores do emagrecimento. Eu te vejo na próxima aula então. Até lá!